Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês todos e todas que estão acompanhando essas lives, me assistindo, pelejando nesse ano tão difícil, tão adverso, tão diferente que a gente está vivenciando. Bom, hoje nós vamos dar continuidade no andamento, né, no conteúdo que já iniciamos na live passada, e ao final da live eu tenho um outro videozinho para indicar para vocês, que já está disponibilizado também na plataforma Classroom da Google, junto ali com os materiais didáticos, para caso vocês queiram acompanhar, ver e rever. É um vídeo produzido, se não me engano, pelo jornal o Globo, e ele traz alguns índices estatísticos bem alarmantes, porém bem reais, da realidade brasileira. Vou projetar minha tela, naqueles slides para a gente dar continuidade. Pronto, bom, então aqui temos os slides que nós já iniciamos na aula passada, eu vou dar continuidade a eles. Vamos lá. Essa introdução nós já vimos na aula passada, mas eu vou dar apenas uma passada nela para poder recordar, tá? Então, a violência é um problema social que tem preocupado a sociedade brasileira. Ela tem ocupado um lugar de destaque entre os principais problemas apontados pelos próprios brasileiros, ficando atrás apenas dos problemas relacionados com a saúde. Dados do Instituto Igarapé, né, relatam o mapa da violência feito em 2014. Esses dados eles são alarmantes porque existe uma média de 29 homicídios a cada 100 mil habitantes. E na década de 80, a média era de 11,7 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então, uma subida, uma escalada vertiginosa no número de homicídios, o que nós paramos. Sociologicamente falando, a violência pode ser entendida como um instrumento pelo qual se manifestam diferentes conflitos da vida social. Instrumento este que tem por finalidade servir de meio para se atingir um fim predeterminado. Então, a violência, ela não é apenas, como alguns consideram, uma manifestação irracional do ser. Muitas vezes ela é racionalizada, ou seja, ela é pensada, planejada, para ser executada, para se chegar em algum objetivo. A violência é dotada de certa racionalidade instrumental, tendo em vista que sem a presença da racionalidade, ela não poderia atingir o fim a que se destina. Então, algumas violências que nós vemos acontecer no nosso cotidiano, elas são propositais, elas são pensadas, planejadas, para serem executadas e, consequentemente, para se chegarem a algum objetivo. Por exemplo, a violência policial que nós vemos diuturnamente ocorrendo, que nós vemos ocorrer aí, principalmente contra as populações mais desfavorecidas e as populações negras. Ela não é um acidente, ela não é uma manifestação irracional, ela é proposital. Existe toda uma racionalidade por trás, pensada, arquitetada para que ela aconteça. Conceito geral de violência. Essa parte não tem muito segredo, mas apenas para a gente, a título de curiosidade, entender a terminologia. O termo deriva do latim violentia, ou seja, força ou vigor contra qualquer coisa ou ente. Dessa forma, violência é o uso da força que resulta ferimentos, tortura ou morte, ou apenas o uso de palavras ou ações que machucam as pessoas, ou ainda próprio o abuso de poder. Então, a violência, ela caminha por um campo muito vasto, mas normalmente ela vai estar ali alicerçada, ela vai estar ligada a um uso de força excessiva contra algo ou alguém. Normalmente resulta em algum dano, porém, novamente, a violência ela é racionalmente pensada. Violência é um comportamento que causa dano a outra pessoa, ser vivo ou até mesmo objeto. Ela invade a autonomia, integridade física ou psicológica e mesmo a vida de outro. A violência caracteriza-se pela ação corrupta, impaciente e baseada na ira, que não convence ou busca convencer o outro, simplesmente o agride. Então, a violência, com todo esse abuso da força, do poder, podendo gerar danos, quem sabe até mortes, a violência ela é caracterizada como uma ação corrupta, justamente porque você não busca atingir um determinado objetivo através do convencimento de alguém. Você busca atingir esse objetivo forçando alguém, obrigando alguém, nem que seja debaixo de porrada.
Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos, a violência é compreendida como todas as violações dos direitos civis, como vida, propriedade, liberdade de dividir, de consciência e de culto. Também a violação dos direitos políticos, como o direito de votar e ser votado ou a ter participação política, a menos que exista algum processo em andamento que casse os direitos políticos. Aos direitos sociais também, ou seja, violou os direitos sociais como habitação, saúde, educação e segurança, é um ato de violência. Também os direitos econômicos, como negar a uma pessoa um emprego ou um salário justo. Os direitos culturais, como negar a ela direito de manter e de manifestar a sua própria cultura. Então, qualquer coisa que fira direitos fundamentais de qualquer pessoa humana, segundo a definição da Declaração Universal dos Direitos Humanos, já é em si um ato de violência. Então, um ato de violência, a depender do campo de definição que se busque, não precisa ser simplesmente um tapa, um soco na cara, uma facada numa pessoa, um tiro em alguém, algo que resulte a morte ou arrancar sangue da pessoa. Muitas vezes negar um simples direito que dela que dela já é por direito de nascença, já é um direito nato, já é em si um ato de violência. Negar a ela, por exemplo, o direito à sua liberdade de pensamento, ou negar a ela um salário digno, não passar por um julgamento justo e já condená-la, isso em si já é um ato de violência contra a noção de dignidade humana que aquela pessoa humana possui. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, define violência como a imposição de um grau significativo de dor e sofrimento evitáveis. Ou seja, se você poderia evitar algo que vá gerar dor ou sofrimento a alguém, mas não evita, é sinal de que você produziu, reproduziu, executou um ato violento, um ato de violência. Mas, né, alguns especialistas afirmam que o conceito muito mais amplo e que o conceito é muito mais amplo e ambíguo, né, do que essa mera constatação de que a violência ela é uma imposição de dor ou de agressão cometida por uma pessoa contra outra. Por quê? Porque a dor é um conceito muito difícil de ser definido. Existem pessoas que possuem uma tolerância maior ou menor a dores. E existe também as pessoas que sentem prazer tanto em causar dor quanto em sentir dor. Então, o que se tem aí é uma incapacidade, uma impossibilidade de definir a violência simplesmente como uma imposição de dor. Não. É muito mais fácil quando nós ampliamos esse leque e nós saímos simplesmente dessa questão da segurança física ou do infligir dor e sofrimento a alguém e analisamos o quê? Analisamos se essa pessoa está sendo privada de algum direito fundamental, se essa pessoa está sofrendo algum tipo de maltrato contra a sua vontade e que isso está resultando a ela algum dano, algo negativo, algum trauma. Então, é muito melhor quando ampliamos o leque para analisar a questão da violência, porque podem existir diversas formas de violência. Por exemplo, a física, caracterizada por agressões diretas, intencionais ou não, contra outrem, que resultem em danos físicos, podendo também resultar em morte. Então, a agressão física é quando há em si o contato físico, um soco, um empurrão, um beliscão, um puxão de cabelo, uma arranhada, um tapa, uma facada, um tiro, uma paulada na cabeça da pessoa. Isso é uma agressão física, ou seja, uma violência física, né? A violência psicológica, ela já é um pouco mais sutil às vezes, ela pode vir ali mascarada de alguma forma. A meu ver, a psicológica ela é muito mais danosa do que a física. A psicológica ela é caracterizada por agressões diretas ou indiretas, intencionais ou não contra outra, resultando em danos psicológicos,
morais, ferindo a honra ou a própria sanidade mental da pessoa. Então, a violência psicológica seria, por exemplo, uma ofensa, um xingamento, a prática constante de perseguição a alguém, não necessariamente no contato físico, mas, por exemplo, zoando a pessoa, tirando o sarro dela, colocando apelidos, xingando, perseguindo-a, inclusive em redes sociais, buscando defeitos nela e fazendo esse terrorismo psicológico com ela, ameaçando quem sabe. Isso tudo é uma forma de violência psicológica. E os danos que se provocam numa violência psicológica, muitas vezes eles são piores do que numa violência física. Além do que, muitas vezes, uma violência física, ela vem acompanhada de uma violência psicológica também. Ela acaba gerando um trauma mental, emocional na pessoa. E é muito mais difícil você sarar, você curar uma ferida psicológica, afetiva, mental, do que uma ferida física. Um braço quebrado, por exemplo, ele é possível de cicatrização, né, de calcificar ali a quebradura e você seguir com a sua vida. Agora, muitas vezes, um trauma mental, emocional, sexual, que seja, ele muitas vezes persiste por anos e o tratamento não é colocando gesso e ficando um pouco imobilizado. Muitas vezes o tratamento também é para toda a vida. E também existe a violência patrimonial. A violência patrimonial é caracterizada por danos físicos e materiais causados a patrimônios pessoais ou institucionais, lesando a propriedade privada ou espaços públicos. Então, a violência patrimonial seria uma forma de você atingir indiretamente alguém. Por exemplo, eu quero me vingar de alguém. Ao invés de eu chegar lá e dar uma porretada na cara da pessoa, eu rasgo os pneus dos carros, do carro dela. Eu depredo a casa dela, jogo ovo na casa dela. Eu quero, sei lá, me manifestar de alguma maneira politicamente, ao invés de eu fazer isso de forma pacífica, organizada, muitas vezes eu vou lá no patrimônio público e vandalizo o patrimônio público, que seja. Então, isso é caracterizado e chamado como violência patrimonial, executada contra algum patrimônio, podendo ele ser um patrimônio privado, né, de alguém específico, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, ou então um patrimônio público, né, um espaço público, uma praça, um monumento, algum prédio, uma repartição pública, a pichação de um muro, isso entra dentro do plano de violência patrimonial. Não pertence especificamente a alguém, né, o espaço público, mas ele pertence a todos. Então, é dever de todos, incluindo do próprio Estado e governo, zelar pelo bem-estar desse patrimônio. Além do que, se pensarmos na questão dos patrimônios privados, das propriedades privadas, se você adquiriu aquilo, comprou, está tudo dentro dos conformes da lei, então, além de ser um dever seu zelar por esse patrimônio que é seu, também é um direito seu ter assegurado a integridade desse patrimônio. Então, por isso que o roubo é um crime, porque você está se apropriando de algo que não é seu, e se apropriando de maneira ilegal, né, de outra pessoa. Bom, agora nós já iríamos entrar, pelos slides, nas formas de violência simbólica, e elas vão exigir da gente um pouquinho mais de tempo de reflexão. Para não haver atropelos, eu vou parar a apresentação para agora, tá? E vou passar o filme não, né? Um documentáriozinho lá, se não me engano são uns 13, 14 minutos, para que vocês vejam, analisem e pensem também algumas estatísticas da nossa realidade, já falando agora propriamente dito da questão da violência no Brasil. Só para caracterizar vocês, ó, uma produção do jornal O Globo, é uma produção de 2017, se não me engano, e traz para a gente alguns dados um pouco alarmantes sobre a violência aqui no Brasil. Eu gostaria que vocês assistissem e prestassem atenção até o final. Enquanto estiver rolando o vídeo, eu vou desligar a minha câmera e meu microfone para não atrapalhá-los.
A história do Brasil é uma história de violência. É o retrato de um país que expõe sua população todos os dias ao risco. No cotidiano de uma nação do tamanho de um continente, uma multidão é silenciada diante da face mais cruel do Brasil no século XXI. Uma multidão de vítimas. Porque o Brasil do novo milênio mata. E mata muito. Começamos a contar essa história pelo ano de 2014, quando tivemos mais de 60 mil homicídios. O número assusta quando nos damos conta de que é maior do que todos os homicídios da América do Sul somados. Maior do que todas as mortes registradas nos 28 países da União Europeia. E maior também do que todas as pessoas que morreram em 92 países juntos. Isso não acontece só porque temos uma população gigante. Afinal, morre mais gente aqui do que em nações mais populosas. Índia, China, Estados Unidos e Indonésia. 60 mil mortes é um recorde negativo que está perto de ser batido. Os registros de mortes do Ministério da Saúde vão até 2015, mas dados de secretarias de segurança pública que utilizam outra metodologia mostram que em 2016 os casos de homicídio passaram a marca de 61 mil. As estatísticas mostram que as mortes no Brasil se tornaram episódios banais no século XXI. Todos os dias, histórias sobre homicídios ocupam o noticiário dos 4 cantos do país. Mas dificilmente cada história sozinha é capaz de oferecer a dimensão do problema. E olhar com atenção para os registros de homicídios coloca em xeque a forma como enfrentamos a violência. Afinal, qual é o significado da vida quando se descobre que a contagem de mortes está neste patamar? 786 mil pessoas foram assassinadas em 15 anos. O número de mortes já era alto no início do século XXI. E foi crescendo, de forma constante, ano a ano, num ritmo mais rápido do que o próprio crescimento da população. De 2001 a 2015, a violência no Brasil matou uma quantidade de pessoas correspondente à população da Guiana. Ou eliminou João Pessoa do mapa. Matou mais do que o número de moradores de Frankfurt, Sevilha, Seattle, Atenas, Oslo, Helsinki ou Copenhague. Exterminou uma Lisboa e meia. Enquanto isso, 4 planos nacionais de segurança foram lançados por aqui. 4 presidentes tiveram o poder em mãos e nenhum deles atacou o problema de frente. O governo se contenta em ser o coadjuvante dessa discussão. E uma coisa que sabemos sobre a violência é que o protagonista está morto. A violência no Brasil segue o rastro da pólvora. 7 em cada 10 homicídios são provocados por armas de fogo. E também escolhe as vítimas. Mais de metade dos assassinados no país são crianças ou jovens. 440 mil brasileiros mortos tinham no máximo 29 anos. Entre eles, um grupo pequeno chama atenção. 1.303 bebês. A violência também é cruel com os idosos. 28 mil foram mortos de forma violenta nesse século. De todos os homicídios do país em 15 anos, quase 500 mil vítimas eram as ditas pardas ou negras. As estatísticas mostram que alguns têm mais chances de sobrevivência do que outros. 9 em cada 10 vítimas são homens. Mas todos se sentem expostos.
E o problema se agrava. Desde que o século começou, a quantidade de vítimas vem crescendo. 22 estados brasileiros tiveram aumento no número de mortes. Em alguns deles, a situação chegou ao pior ponto possível, até agora. Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pará, Amazonas, Tocantins, Goiás, Santa Catarina. Todos eles ao menos dobraram a quantidade de homicídios. E só se passaram 15 anos. Quem se acostumou a ver as guerras pelo mundo no noticiário não percebe a dimensão da violência em nosso cotidiano. A faixa de Gaza, um pedacinho de terra no Oriente Médio, isolada por um conflito permanente, definida pela morte, certo? Pois o Brasil também tem seus pedacinhos de terra marcados por mortes. Veja Fortaleza, por exemplo, do tamanho da faixa de Gaza. O pior ano em meio século de conflito em Gaza foi 2014. Deixou 2.327 mortos, israelenses e palestinos. Naquele mesmo ano, morreram 2.271 pessoas em Fortaleza, brasileiros. Olhar com lupa para os nossos municípios é descobrir que as mortes estão mais presentes do que a gente se dá conta. Em 2015, menos de 2% das cidades concentraram metade dos homicídios do Brasil. 90 cidades. Se considerados os 15 anos do século XXI, a lista dos municípios que mais registraram mortes reúne as principais capitais do país: Manaus, Curitiba, Maceió, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Quase 200 mil mortes. Agora, se forem consideradas as mortes de acordo com a população, chamadas de taxas de homicídios, outros municípios surgem no mapa da violência. Altamira, no Pará, com cotidiano de tráfico de drogas e disputa por terras, lidera a lista. E é seguida por municípios do Pará, Bahia, Pernambuco e Maranhão. Cidades onde a violência disparou por volta de 2008. Cidades que se equiparam às mais violentas do mundo. As taxas mostram que a violência escapa das grandes capitais e se espalha por periferias ou cidades médias do interior. Essa violência foge do eixo Rio-São Paulo. Migrou para o norte, para o nordeste. Voltando aos números absolutos, em nenhum outro lugar do país houve mais mortes do que em São Paulo. A maior cidade brasileira contabiliza mais de 44 mil mortes nesse século. As estatísticas indicam que São Paulo viveu o terror em 2001. No ano em que o mundo descobriu a dimensão do terrorismo, São Paulo teve 6.700 homicídios. 2 vezes mais que Nova York, incluindo todas as pessoas que morreram nos atentados do World Trade Center. Depois disso, tanto a capital quanto o estado de São Paulo reduziram os homicídios. Mas são alguns dos poucos exemplos de diminuição da violência no país. No estado do Rio, os números também caíram, até 2012. Mas nos últimos anos, eles voltaram a crescer. Em 2014, a quantidade de homicídios retornou ao patamar de 2008. E embora não haja estatísticas nacionais de 2016, dados regionais mostram que as mortes violentas continuam aumentando. Em 15 anos, o estado superou a marca de 95 mil homicídios. A maior parte deles ocorreu na capital. A cidade do Rio é a segunda do país com mais mortes nesse século e está cercada por outros municípios violentos. Ao todo, o estado do Rio tem 12 cidades entre as 100 com mais mortes no país. Além da capital estão Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Belfor Roxo, Niterói, Campos, São João de Meriti, Itaboraí, Cabo Frio, Macaé e Magé. A situação do estado é cruel. São 17 homicídios por dia. 3 em cada 4 mortes são por armas de fogo.
95 mil mortes é um número maior do que os homicídios registrados nos estados do sul do Brasil, ou do norte, ou do centro-oeste. O Rio é um retrato triste da violência no país. O Brasil segue na contramão de países que ficaram marcados pela violência. Veja a Colômbia, o país que viveu o terror da guerra do narcotráfico, sob influência de Pablo Escobar, vem reduzindo o número de mortes violentas nos últimos 25 anos. No auge da guerra ao tráfico de drogas, as mortes na Colômbia eram semelhantes às do Brasil. De lá para cá, os colombianos deixaram de se matar na mesma proporção. Nós não. No século XXI, o mundo ficou assombrado com as histórias da Síria e do Iraque. Ataques químicos, invasões, atentados, cidades inteiras dominadas por grupos terroristas, exércitos, fuzis, granadas, tanques, bombas, chefes de Estado declarando guerra. Talvez você ainda não tenha parado para olhar os números. Quantas pessoas morreram no Iraque? E na Síria? Lembra dos atentados que aterrorizaram o mundo? Nova York, Londres, Paris, Madrid. Diversas outras cidades sofreram e ainda sofrem com o terror. Enquanto no Brasil, a dor é constante e diária. 786 mil homicídios em 15 anos, 143 por dia, 6 por hora, 1 a cada 10 minutos. Alguém em algum lugar do país foi assassinado agora, enquanto você assiste a esse vídeo. E em mais alguns minutos, a vítima será outra. Então, pessoal, acredito que vocês conseguiram acompanhar a linha de raciocínio e perceberam que falar de violência no Brasil não é um dado de ficção, é um dado bem alarmante e vide as estatísticas que nós temos. Recentemente, as estatísticas até apontam que houve uma melhora na sensação de segurança pública e uma diminuição na taxa de homicídios, latrocínios, etc. Mas os números não melhoraram de fato, assim, para nós podermos dizer que somos finalmente uma sociedade segura e tranquila. Os números talvez só melhoraram a nível estatístico, do tipo, diminuíram um pouco, parou de se matar tanto, ou num plano um pouco mais pessimista, estão aprendendo a maquiar os dados com mais profissionalismo, com mais maestria, ao ponto de que nós não percebemos a realidade dos fatos. Bom, a aula de hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, por favor, podem me procurar, podem mandar para mim no grupo ou no privado, e a gente vai conversando, tá? Semana que vem tem mais. Obrigado. Tchau, tchau.